Não é possível que a gente vai conseguir a proeza de rebaixar no Campeonato Paulista. Não é possível, eu não quero acreditar que a gente vai ser incompetente ao ponto de cair para a Série A2 de um campeonato que tem Ituano, Novo Horizontino, que tem Botafogo de Ribeirão Preto. A gente não tá falando da Champions League, a gente não tá falando sequer do Campeonato Brasileiro. A gente não tá falando de um campeonato que é minimamente aceitável passar pela situação que a gente tá passando, independentemente do que tem de contexto ali em volta. Não quero acreditar que a gente vai conseguir fazer essa proeza que seria uma das maiores, a maior vergonha da história do Corinthians. Seria aí o terceiro rebaixamento da história do Rubão. Um com o Corinthians lá em 2007, ele também rebaixou o Guaratinguetá e o nosso presidente Augusto Melo achou de excelente ideia colocar esse cara completamente incompetente, o patati e o patatá no comando do Corinthians ali pra comandar, né, pra estar na diretoria de futebol. Eu nem sei por onde que eu começo, bora trocar uma ideia aqui sobre Corinthians 0, Santos 1 lá na Vila Belmiro. Corinthians mais uma vez, e o que é mais desesperador não é que assim, há poucos anos teve o time do Grêmio, que tinha um time até competitivo, né, tinha um time bom no papel, mas que não conseguia jogar no Campeonato Brasileiro, no final das contas conseguiu a proeza de cair pra Série B. Se a gente tivesse nessa ótica de falar, a gente tem um time bom aqui, um time que, por um detalhe não tá acontecendo. O América do ano passado no Campeonato Brasileiro era um time que jogava bem e aí por um acaso não ia. E o Corinthians é completamente o oposto, parece um catado, juntou um bando de amigo pra jogar ali, não tem nada em bola parada defensiva, nada em bola parada ofensiva, nenhum tipo de ultrapassagem, nenhum tipo de movimentação, toca e vê o que acontece ali dentro. E a gente precisa pontuar duas peças, na verdade uma peça que eu vou colocar tudo nas costas do Augusto Melo por conta desta peça aqui. Maicon. O Maicon não tem condição de vestir a camisa de um clube como o Corinthians. Não tem. Já não tinha lá em 2017. 2017 ele já era um jogador comum, que num time funcional poderia funcionar. Aí a gente já conseguiu vender esse cara. Quando ele veio como solução pra um bando de burro que tem por aí, pra um bando de otário que parece que vive, que tem amnésia, né? É a amnésia, esquece o que aconteceu pouco tempo depois de acontecer, achando que ele vinha como solução pra alguma coisa. A gente teve mais de um ano e meio de teste com esse pedaço de nada que a gente tem, que é o Maicon, e mais uma vez ele foi inexistente. Uma furada ridícula na frente da área, descompactação de linha. O cara só sabe pegar a bola e tocar de lado, e quando consegue tocar de lado, defensivamente não oferece nada, ofensivamente não oferece nada, e não é de agora. E o Augusto Melo com o seu patatá, né, o patati e o patatá, acharam de maneira excelente, acharam de muito bom grado renovar e dar mais tempo pra esse cara com a camisa do Corinthians. Isso é uma afronta, um desrespeito com todo torcedor. O Augusto Melo, que vive vomitando por aí, que é entre 800 milhões de coisas que ele vomita, né, vomitando que é chão de arquibancada, quando foi pra renovar com o Maicon, ele estava olhando pro chão da arquibancada e não assistia realmente o Maicon em campo. E aí outra peça, e essa a gente coloca nas costas do Duílio, o Hugo. Quando eu fiz a análise completa sobre o Hugo aqui, eu falei que ele era um cara de mediano pra baixo, sendo muito gentil, nota 4, um cara que não se justifica vestir a camisa do Corinthians, que não conseguiu ser destaque em nenhuma equipe que jogou. Hoje o Maicon e o Hugo, no primeiro tempo principalmente, conseguiram fazer de tudo para o Corinthians tomar gol. Quando antes dos primeiros 20 minutos do primeiro tempo, o Hugo tinha errado 3 passes jogando direto para a linha de lado. Passes simples, passes de 2,5 metros, passe que não pode um jogador profissional errar. Não dá pra um time funcionar minimamente se você tem peças ali dentro que não podem, não tem a mínima condição de vestir a camisa do Corinthians. É isso que alguém tem que entender, os caras ali de dentro tem que entender, é isso que a gente tem que gritar com apelo para o Augusto Melo, que ainda tá deslumbrado, tá achando que ele tá na Disneylândia, que tá achando que tá comandando o brinquedinho dele, que ele comprou um Hot Wheels, que é o Corinthians, e colocou ali o seu aliado, um cara que tá achando que tá brincando com a história do Corinthians, que já brincou com a história do Corinthians quando estava lá mamando o do Alibi.
Rubens Gomes era vice-presidente, nome forte do futebol, do Dualib, do Alberto Dualib, o pior presidente da história do Corinthians, que entregou a gente na zona de rebaixamento, que derrubou a gente pra Série B, e agora estamos em vias de cair pra Série A2 do Campeonato Paulista. Você tá entendendo isso? E assim, não é igual ao Campeonato Brasileiro, que você consegue fazer um primeiro turno meio ruim, depois você tem um tempão pra você buscar ali. O Campeonato Paulista são 12 rodadas, já foi metade, e a gente ainda tem Palmeiras pela frente, a gente ainda tem Ponte Preta pela frente, a gente ainda tem jogos ali que são difíceis de serem jogados, com um treinador que vai chegar agora com peças que não conseguem jogar. A contratação, a grande contratação, foi o Pedro Raul, que tinha menos gols do que o Thiago Volpi no Campeonato Mexicano, porra! Será que vocês não conseguem parar de aplaudir e mamar o Augustinho Carrara e botar um choque de realidade nesses caras? Ai, mas a culpa é da renovação e transparência. A renovação e transparência passou, infelizmente, já passou. Não tem mais o que a gente fazia ali. Todo o BO dele, quem resolveu ser candidato à presidência foi esse estrume do Augusto Melo. Ele que resolveu ser o cara pra pôr ordem em tudo, sabendo da situação financeira do Corinthians, sabendo, porque agora eles estão com um discurso de ai, mas a gente não sabia que era tão grave assim. Quem? Todo mundo sabia. Qualquer um que tivesse meio neurônio na cabeça, Augusto Melo, sabia que o Corinthians tinha 1 bilhão de dívida no mínimo, mais uma arena. Você que ficava vomitando o tempo todo que é Shopping Park Tatuapé que a gente vai construir, modernizar o CT e tal. Aí tirou a roda gigante do seu plano de governo e colocou o Shopping Park Tatuapé, ampliar a arena para 70 mil lugares e não sei o que. E uma mentira atrás da outra. Uma mentira atrás da outra, como se fosse um grande dominó de mentira. E aí não vou colocar o Rubão, coloco o Rubão, vou trazer um executivo, não traz executivo. Aí quando traz um cara que era analista de desempenho, de gerência lá no Flamengo, que não tinha nada a ver com direção, com o executivo de futebol. O próprio diretor de futebol, agora o Rubão, veio a público na sua rede social, porque agora ele tá todo blogueirinho, junto com o outro presidente piroca da cabeça aí também. E aí resolve falar assim, não, eu que participei de todas as contratações ali junto com o Augusto Melo. E isso é tratar o torcedor como otário. E aí vocês vão conseguir realmente fazer um choque de gestão, jogando contra São José, Primavera, Taubaté na segunda divisão do Campeonato Paulista no ano que vem. E um time que cai no Campeonato Paulista, qual a expectativa que a gente pensa pro Campeonato Brasileiro, pra uma Copa do Brasil, pra uma Copa Sul-Americana? É pipoco atrás de pipoco, se não chegar muitas peças de maneira que minimamente interessante, de que encaixe de maneira mínima pra gente conseguir fazer essas 6 rodadas pra escapar da zona de rebaixamento. Senão o Rubão vai conseguir sim ter o seu terceiro rebaixamento. Augusto que falou aqui e mentiu, já falei, né, 80 mentiras, né? Mateuzinho tá fechado, não tá, volta pro Flamengo, aí depois pra não passar vergonha e a vaidade tocar, paga uma bala pra trazer esse Mateuzinho pra cá. Aí o Lucas Veríssimo não tá fechado, aí de repente tá fechado, tá assinado, tudo certo, anuncia patrocinador, tá lá no Catar. Sabe, uma bagunça. Aí tem a frase, não, mas a gestão anterior era desonesta e aqui pelo menos os caras são só amadores, só com amadorismo a gente vai pra Série B, igual desonestidade, papai. Igual desonestidade a gente vai do mesmo jeito pra Série B. No Corinthians não tem lugar pra picareta e nem desonesto, tá bom? Pra picareta, nem desonesto e nem amador. Se a gente for colocar o Corinthians como grandeza, tem que ter pessoas profissionais ali dentro. O próprio Augusto foi eleito com o discurso de não, ninguém vai trabalhar na minha gestão se não for melhor que eu. Então, Augusto, você é um pedaço de bosta, porque você tá colocando uns caras que são melhor que você, que não serviria pra administrar uma sorveteria de esquina de boteco de bar de quebrada. Você não serviria pra colocar. E aí o Corinthians hoje joga contra o Santos, é óbvio que o jogo não seria fácil, mas o Santos também em processo de reconstrução, também com o treinador, tem muito mais ideias de jogo, tá muito mais solto e o Corinthians não tem nada. Aí vai colocar, né, porque o primeiro escudo do Augusto caiu, né, que era o Mano Menezes, vai colocar nas costas do Mano Menezes essa postura, sendo que, na verdade, quem tinha que pagar pelo Mano Menezes estar no Corinthians é o próprio Augusto, porque se ele tinha tanta convicção assim que o Mano Menezes não poderia ser técnico do Corinthians, e se já ia pagar a porcaria da multa do mesmo jeito ali, já pegava assim que entrou no processo de transição, falar, mano, não queria não contar com você, vou trazer um técnico com as minhas ideias aqui, o Antônio Oliveira do Cuiabá, o cara que eu acredito que seja perfeito para o Corinthians. Aí já colocava o cara e dava pré-temporada pra ele, peças para trabalhar. Nesse tempo que você gastou, Augusto Melo, fazendo 400 entrevistas pra todos os lugares, aí cada hora uma conversa mole diferente, um blá 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 diferente, um showzinho diferente e tal, no tempo que você gastou
gastou pra isso? Devia estar no telefone, mas quem que você deixou no telefone ligando pros caras? O Rubão, o cara que era o vice-presidente do Dualib, que ajudou a rebaixar o Corinthians, o Rubão que trouxe Zelão, Cadu e Everton Santos lá em 2007, quem viveu essa época sabe bem das peças que eu tô falando aqui. Rubão que vendeu o William enquanto o vice-presidente do Corinthians, o melhor jogador que degringolou o time a partir de então. Rubão que na época do Dualib assumiu o Corinthians na vice-presidência na 4ª colocação, entregou lá na parte de baixo da tabela, e você ainda veio a público defender o maluco só porque ele foi lá e foi seu articulador na campanha. Politicamente você fez tudo certo, tem maioria no conselho, cabeça de conselho, o conselho de ética é teu, o conselho fiscal é seu, tá? Só que a torcida como um todo, que te ajudou a ter força pra tá aí dentro, essa torcida vai acordar. Pode não ser agora, mas é como eu falei, lá em dezembro, se 2, 3 resultados mais ou menos que viesse, a lua de mel ia acabar. E aí eu tô torcendo dia após dia pra ter um choque de realidade na cabeça de um bando de otário que tem por aí e pense assim, ó, nossa, realmente a gente vai pra Série B no amadorismo desse maluco aí. Aí comece as organizadas soltem a tua mãozinha, porque tá fazendo reuniãozinha, né? Gaviões, tá trazendo gaviões aqui, ó, no bracinho, a camisa 12, na hora que os caras acordar também, aí o bagulho vai ficar louco, só que aí já pode ser tarde demais. Aí a gente já pode estar numa Série A2 do Campeonato Paulista pra jogar com um clássico contra o Taubaté, jogar contra o Velo Clube de Rio Claro. O Corinthians não pode ser sucateado dessa forma. O senhor sabia muito bem onde você estava se enfiando. Não vem com um discursinho torto e agora a conversa vai pro Rosala Santoro também, diretor financeiro do Corinthians. Se ele tá vendo, Rosala, eu sei que você assiste aqui, se você tá vendo que não está agindo da forma mais saudável financeiramente pro bem do Corinthians, sai fora daí. Pula da cadeira, porque se você ficar, você vai ser responsável e a tora vai entrar no seu rabo também. Tenha noção disso. Se vê que o cara tá maluco no mercado ali, de um jeito diferente, de um jeito que você acha que não é bom pro Corinthians, pula fora do barco ou vem a público e fala, ó, isso aqui eu não tô autorizando fazer financeiramente com o Corinthians. Não dá pra você cogitar pagar 7 milhões de euros em um, 10 milhões de euros em outro e não mapear. Não é o Cifute que ia trazer? Você mesmo, mais uma dessas suas mentiras aí, Augusto Melo. O Cifute que ia correr atrás, o Cifute aprovou o Pedro Raul, que tinha menos gols do que o Thiago Volpe no Campeonato Mexicano, porque então demite o Cifute. Então demite todo mundo que tá aí. Não, realmente não dá. E aí, porra, perdemos pro Santos, obviamente, né? Perdemos de 1-0, era pra ter sido até um pouco mais. É difícil pontuar peça por peça. Eu preciso falar aqui, abrir um parêntese, que a minha nota pro Cássio nesse jogo é uma nota baixa, mas não pelo motivo que a maioria tá fazendo aí. Pra mim, o gol do Santos não foi um frango, uma falha do Cássio. Pode até ter sido uma bola defensável e tal, uma bola que em outro momento ele pegaria. O cara cabeceou a queima-roupa na entrada da pequena área ali e numa cobrança de escanteio rápida do Otero. Pra mim foi falha em conjunto do time todo mal posicionado, mal treinado, né? Um time de catado. Eu já vi time de várzea, time que eu jogava na várzea, mas muito mais organizado defensivamente do que esse time do Corinthians aí. O Carille deu aula, porque o Carille hoje fez o que o Carille já fazia no Corinthians, que faz 1-0 e segura, fecha a casinha e vê. A gente foi campeão brasileiro desse jeito aí. Então pra mim eu não vou entrar nesse embalo não, apesar que a minha nota baixa pro Cássio vai por conta das reposições de bola dele serem ridículas, ele com a bola no pé ridícula, e ele também ficar assim, ó, completamente desconectado da partida, lerdo na hora de cobrar. Cada tiro de meta a gente perdia 1 minuto e meio perdendo o jogo. Cara, deprimente aí. 700 jogos do Cássio e esse jogo de número 700 é pra ser esquecido, tá? Beleza. E aí o Garro estreou hoje, no primeiro tempo ficou encaixotado ali no meio, no segundo tempo começou a vir pra buscar mais a bola, deu pra ver que é um cara que tem algo a mais pra oferecer. Assim como o Rojas tem algo a mais pra oferecer, Fausto Vera tem algo a mais pra oferecer e os caras não estão oferecendo. Que o Garro consiga ser o oásis pra gente conseguir pelo menos escapar do rebaixamento pra Série A2 do Campeonato Paulista. A gente jogou ali com o Cássio no gol, o Fagner. Nossa, eu não quero mais falar do Fagner aqui, mano. Na boa, tá me roubando a brisa, tá me fazendo mal falar do Fagner, mano. O Fagner não quer vestir a camisa do Corinthians mais. Ele não quer o melhor, ele quer que pinga dia 5 o valor na conta dele. E eu garanto pra você, se a gente fizer o ano todo, sabe, mancatolante aí com o Fagner, chegar lá, faltar 5 rodadas pro brasileiro e fizer 5 joguinhos mais ou menos, vai ter filho da puta que vai pedir a renovação desse cara. Vai ter jornalista influente que vai falar assim, não, mas o Fagner tem a acrescentar no elenco. O de sempre. O que fizeram com o Maicon, o lobby que fizeram pro Maicon renovar é uma coisa que, assim, foi um desrespeito com a fiel torcida, não me desce de jeito nenhum. Então jogou com o Maicon, com o Fagner, do outro lado o Hugo, essa porcaria, né, uma porcaria
porcaria ali. E quem que vai jogar? Vai jogar o Vitor Mir? O Vitor Mir vai ter que subir da base e jogar agora? É isso que vai acontecer? A gente vai jogar a Série A2. A gente vai jogar a Série A2. Da dupla de zaga, eu achei que o Caetano não foi tão bem, mas não achei que ele foi tão mal, né? Ele não foi tão bem, porque ele também errou alguns passes toscos no primeiro tempo, mas de qualquer... tomou um cartão amarelo também, que não precisava ter tomado, mas de modo geral tava bem colocado. E o Félix Torres pra mim fez uma partida justa, deu vários desarmes e tal, saiu bem em alguns momentos. Vi gente já cornetando o Félix Torres, ainda não tenho motivo pra isso. Ranieri, por sua vez, fez a pior partida dele com a camisa do Corinthians, hoje não foi bem. Não foi bem, errando algumas coisas e tal, dando botes e não encontrando ninguém. Nosso meio campo todo aberto pro time do Santos. Parece que a gente tá jogando contra o Real Madrid. Todo time que vai jogar contra o Corinthians parece que é o Real Madrid. Na frente ali o Garro, né, que como eu falei, primeiro tempo ficou encaixotado, no segundo tempo melhorou bem. Garro pra mim foi a gente pode colocar o melhor jogador da partida. Aberto pela direita o Wesley e o Romero, que eles ficaram invertendo. O Romero na outra ponta e o Wesley, que eles ficaram invertendo. E na frente o Pedro Raul. E aí tentaram em algum momento, né, o Kozlovski lá, que tentou colocar o Pedro Raul e o Yuri Alberto jogando junto, e aquela depressão, né? Pô, deixa eu falar aqui as notas dos caras, comente aqui embaixo. Eu esqueci de falar pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, tudo isso aí ajuda muito, tá? Não esquece não, toda vez que você colar aqui, fazer isso aí, porque isso ajuda o canal a continuar crescendo, tá? Cássio, nota 2, uma partida, pô, reposições ruins, demoradas, lerdo, e aí no gol especificamente, pra mim não foi falha dele. A gente pode discutir se ele poderia, se era uma bola defensável, outros goleiros poderiam pegar e tal, era uma bola que daria pra pegar? Sim. Agora, os caras falaram, não, mas ele não saiu, porque a bola tava dentro da pequena área. Não, o cara cabeceou a bola na entrada da pequena área, ou seja, estava na grande área ainda naquele momento. Para mim foi uma falha coletiva de marcação de um time de várzea. Cássio, nota 2. Fagner, nota 2,5. Deprimente, cartão amarelo tosco também. Mais uma vez o Fagner sendo Fagner, que uma afronta vestir a camisa do Corinthians. Félix Torres, nota 5,5. O Caetano eu tô dando nota 4 porque ele deu 2 erros de passes que não pode errar de jeito nenhum. Não dá para você subir pro time profissional, né, para você jogar no futebol profissional. Não dá para você jogar em base, não dá para jogar em várzea e errar um passe daqui ali sem ninguém marcar. Nota 4 pro Caetano. Hugo, nota meio. Péssima partida do Hugo. E pra mim o Hugo foi o pior jogador da partida. Pior, mas disparado pior jogador da partida. Nota meio pro Hugo. Ranieri, nota 4. A única coisa realmente boa que o Ranieri fez foi mostrar a Série A pra torcida do Santos na hora que saiu, né? Ele mostrou que tá na Série A. Cuidado com essa zoeira nesse momento. Esse momento aí, apesar que a gente vai continuar na Série A, se a gente cair no Campeonato Paulista. É na Série A2, mas é a Série A ainda, né? Talvez ele tenha pensado nisso. Nota 4 do Ranieri. Maicon, nota 1. Eu já falei, não quero mais falar desse... Cara, pra mim, se chegar aqui agora e falar assim, mano, vamos rescindir com o Maicon e vamos assumir uma multa dele. Porra, eu tô aplaudindo de pé. Esse Maicon não dá. Eu vou falar isso até o cara fazer um gol. A hora que eu falar um gol, os caras vão aparecer, fala dele agora e tal. Aí eu vou bloquear, né? Aí eu nem vou responder, vou só bloquear. Garro, nota 7. Pra mim, melhor jogador da partida, principalmente pelo segundo tempo. O Wesley, nota 3,5. Tentou fazer uma fumaça, mas muito pouco ainda pro Wesley. Romero, nota 3, não achei uma boa partida do Romero. Pedro Raul, nota 2, tentou fazer um pivô ou outro ali, mas muito pouco para um centroavante que veste a camisa do Corinthians. Fausto Vera, hoje eu entrei achei que ele não entrou tão mal quanto ele costuma entrar. No finalzinho demorou 5 dias para cobrar um lateral, e a gente matando o tempo ali. Nota 4. Rian, tô dando uma nota 5,5, entrou bem, entrou marcando, tomou um cartão amarelo também, por isso que a nota não é maior que essa, mas era um cartão amarelo que não tinha o que fazer. A hora que o cara saiu no contra-ataque, ele tinha que matar o contra-ataque. Nota 5,5 para o Rian. Yuri Alberto, nota 3,5, entrou, dominou algumas bolas e abriu pro outro lado, fez a bola ligar corredores, que fala, mas também o Yuri Alberto teve uma finalização que ele finalizou fora da Vila Belmiro. Gustavo Silva, o Mosquito, pelo amor de Deus, nota 3, nada o Mosquito. Teve uma hora que ele foi tentar cruzar, a bola desvia nele mesmo, ele perde a bola pra ele mesmo. E o Matias Rojas, nota 4,5, teve uma falta que ele deu uma paulada no goleiro do Santos, o João Paulo, que defendeu no sul, você nem viu a bola, ele nem viu, só fez assim, a bola subiu. Kozlovski, eu tô dando nota 5, o que a gente vai falar do auxiliar técnico? Não tem nada pra falar, né? Ofensivamente o time, pra mim, fez uma partida nota 4, principalmente puxado pelo primeiro tempo, e defensivamente 1,5, nos aspectos aí, dá 5,5 e na média 2,25 pro coletivo do Corinthians aí. Comenta aí embaixo o que você achou dessa partida, se você acha realmente que a gente vai cair, e temos seríssimos riscos, porque são 6 jogos agora é do meio pra frente. Se não ganhar pelo menos uns 3 desses 6 jogos com propriedade ali, é Série B, aí não tem jeito. Comenta aí embaixo, fala o que você achou, muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. É nóis.